pretas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Eu sou a doutora Priscila Paz de Ouro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber aqui, novamente pela segunda vez, para um bate-papo maravilhoso, Vanessa Ribeiro. Vanessa, é um prazer te receber. Quem assistiu a primeira vez que a Vanessa esteve aqui, já sabe que ela é instrutora de Krav Maga, que ela tem o projeto Defesa das Mulheres e que ela ajuda muito mulheres com problemas de relacionamento. Então, assim, se você não assistiu o primeiro episódio, a primeira vez que a Vanessa esteve aqui, então você volta lá e assiste, que hoje vai ser tipo uma continuação, assim, um vai linkar com o outro, mas agora eu já tô falando demais, vou deixar ela se reapresentar aqui. Bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada mais uma vez, Priscila, minha querida amiga, pela oportunidade, né, de estarmos juntas. Vamos falar um pouco hoje sobre relacionamentos, identificação de relacionamentos abusivos e, principalmente, como é que eu faço para me livrar disso? Excelente! Então, Vanessa, só fala assim rapidamente, você começou com instrutora de Krav Maga e aí viu tanto que as mulheres sofrem, teve o projeto Defesa das Mulheres e aí tem uma mentoria, né, sobre esses relacionamentos abusivos. Sim, então vou contar um pouquinho da minha história. Eu comecei como instrutora de Krav Maga, eu sou aluna do professor Robson em Niterói, no Rio de Janeiro, ia lá, treinava como aluna normal. Mas eu me apaixonei por essa arte de defesa pessoal israelense e falei assim, poxa, eu queria ensinar outras pessoas a se defenderem também. Como é que eu faço isso? Você tem que se tornar instrutora. Sim. E aí foi um desafio fazer o curso de instrutores. Eu vim em 2001 para o Distrito Federal, para Brasília, trazendo o Krav Maga, trazendo a missão de ensinar o Krav Maga nessa região do Brasil. E a missão foi cumprida com sucesso. E em torno de 2010, os meus caminhos começaram a se cruzar com o enfrentamento à violência contra a mulher. E aí, na minha cabeça, já foi montando o projeto Defesa das Mulheres, que é um projeto de prevenção à violência. Então, é o que as mulheres precisam fazer para se prevenirem, assim como a gente se previne do câncer, assim como a gente se previne da cárie, né, doutora? Você sabe até melhor do que eu sobre isso. Por que a gente não se previne da violência? Então, esse é um projeto com esse viés. E aí também nesse meio do caminho, muitas mulheres começaram a me procurar, assim, Vanessa, eu estou num relacionamento abusivo, às vezes ela não consegue nem identificar. E quando identifica, que às vezes, identifiquei, mas como é que eu saio daqui? O que eu faço? E aí a gente traçou esse protocolo, a gente vai falar sobre ele aqui, sobre tanto a identificação como se livrar desse tipo de relacionamento. E foi assim, aí eu comecei a prestar mentorias, já tem alguns anos, e que assim, com muito sucesso, com muitas histórias de sucesso, muitas mulheres conseguiram se livrar e agora estão vivendo muito bem sozinhas ou encontraram um relacionamento sério e feliz, saudável. Tem dois pontos que eu quero tratar aqui, Priscila, importante. Primeiro, eu não sou psicóloga, então nós não vamos tratar de aspectos técnicos de cada transtorno ou doença mental, isso não é da minha alçada. E outro, entender que a grande maioria dos homens são pessoas do bem, a grande maioria dos relacionamentos são bons e dão certo. A gente está falando de um percentual de pessoas que têm transtornos, têm problemas ou têm dificuldade de relacionamento. São dessas pessoas que nós estamos falando e que podem ser homens ou mulheres. Mas como aqui a gente vai tratar um pouco mais, e é a minha especialidade, falar de relacionamentos abusivos entre homens e mulheres e que, normalmente, as mulheres são as maiores vítimas. Sim, as mulheres são as maiores vítimas da violência doméstica, da violência urbana e também de relacionamentos abusivos. E como que a mulher consegue, assim, identificar? Porque você tem que conseguir identificar que você está numa situação de um relacionamento abusivo. O que dá os indícios para ela ali que ela consegue despertar? A gente fala, né, essa palavra agora meio que tá moda, quais são os gatilhos, né? Quais são os gatilhos? O que acontece aí no meio de um relacionamento que você percebe que aqui tem alguma coisa errada? Então são diversos fatores, nós vamos tratar de alguns dos principais.
quando se trata de relacionamento abusivo, normalmente existe um abusador e uma vítima. Sim. Né? Claro. A gente vai falar depois o que faz você se tornar mais vítima, tá? Por que esse abusador escolhe essa mulher? Isso também é importante. Uhum. Mas, em linhas gerais, controle está muito envolvido. É uma pessoa controlando a outra, controlando as emoções, controlando os passos. É uma pessoa subjugando a outra. Isso é um relacionamento abusivo. Uhum. Quando tem excesso de ciúme, aquele ciúme descontrolado, aquela coisa que, voltando a falar, aquele controle sobre o seu celular, a sua roupa, as suas atitudes, as suas amizades. Olha, dando já um exemplo, tem uma amiga, já uma amiga pessoal, tá? Que ela me contou que o ex-marido dela pegava o celular dela de manhã, assim, ele chamava de primeira visualização do dia. Ele olhava tudo que ela tinha olhado, com quem ela estava se comunicando, ele falava que era para a segurança dela. E ela achava isso lindo. Olha como ele toma conta de mim. Como ele cuida de mim. E sem entender que isso era um controle, que isso já é um indício de controle. As roupas, né? Que roupa é essa que você está usando? Às vezes não é tão direto, é uma questão um pouco indireta. Te separa da família e dos amigos, porque quando você está sozinha, você fica mais fácil de ser controlada. Fica mais vulnerável. Você não tem para onde ir, você não tem onde pedir ajuda, você só tem aquela pessoa. Então ele, aos poucos, vai te afastando da família, dos amigos, em alguns casos da sua religião. Sabe? Essa religião não serve para nada, sai dessa igreja, ou seja lá o que for, seja lá qual religião for, ele gosta de te afastar. Em alguns casos mais sérios, até do seu trabalho, do seu emprego, para que você fique dependente também financeiramente dele. Uma coisa importante, muitas pessoas me falam assim, por que algumas mulheres aceitam aquele relacionamento, ela precisa dele financeiramente? Às vezes sim, e às vezes não, ela precisa dele emocionalmente. Ela está presa numa situação emocional. E a gente também vai falar disso. Sim. Né? Mas, em linhas gerais, esses são aspectos que a gente consegue perceber que o controle, o excesso de ciúme, a separação dos amigos e da família, você tem que prestar muita atenção nisso. E você acha que entre ciúme e controle que tem uma diferença? Tem. E como que a mulher consegue identificar isso? Porque às vezes o ciúme tem a ver com você ter relacionamento com outra pessoa. Sim. Tá? O controle é de tudo. O controle é da sua vida no geral. O controle são atitudes pequenas, que não tem a ver com você estar... Às vezes ele controla até o tempo que você fica na televisão, o tempo que você fica no celular, o tempo que você fica fazendo coisas para você mesmo. Você está na academia demais. Isso aí já, sabe, o controle, ele é mais forte até do que o ciúme. Porque o ciúme, ele tenta dar uma desculpa, vamos dizer, mas é porque eu não quero perder você, eu te amo demais, eu tenho ciúme porque eu te amo. Agora, é muito discutível isso. Tem gente que fala que é natural quando você ama muito uma pessoa, você não quer perder essa pessoa que você ama, claro. Então, assim, você... não queria que essa outra pessoa estivesse encostando no meu marido. Sim, é um ciúme que é natural. Tem uma coisa que você fala assim, não é natural ter ciúme nenhum. Nós somos humanas. Sim, então é normal que a gente tenha isso, um traço, às vezes, poxa, eu não queria, poxa, agora eu queria, sabe, algumas coisas desse tipo. Mas o que não pode ultrapassar e transformar isso numa questão até de perversidade. Sim. Aí começa a ter essa questão de virar um relacionamento abusivo. E muitas vezes a mulher, ela vai se moldando como o seu parceiro quer, que chega em determinado momento ela se perde dela mesma, né? Ela olha e fala assim, cara, cadê onde eu estou que se moldou tanto? Demora muito tempo para as mulheres perceberem isso? Normalmente sim, é uma pena que isso aconteça, né? Às vezes você vê pessoas de relacionamento de anos até se perceberem, eu abri mão de tanta coisa por esse relacionamento que agora eu não tenho mais como voltar. E a gente vê aquela frase, se você fica muito tempo num trem indo para a direção errada, depois fica difícil voltar, não fica? Você foi quilômetros na direção errada. Então, quanto mais cedo você percebe, mais cedo você consegue se livrar, claro. E também muitas mulheres, e aí é um problema das mulheres,
eu quero mudar esse homem. Ele, quando estiver comigo, ele vai mudar. Essa coisa de cuidado que a gente tem, que muitas mulheres têm, como se fosse uma responsabilidade. Eu tenho que mudar, eu vou cuidar, eu vou curar. Isso não é nossa responsabilidade. E ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém, não é nossa responsabilidade, não está em nossas mãos. Não está em nossas mãos. Muitas mulheres usam a questão religiosa para isso. Falam, mas eu casei. Você casou. Mas em momento algum está escrito na Bíblia, ou sei lá, quando a sua religião, ou Deus falou, ou seja, o profeta que você quiser, que você é obrigada a viver infeliz. Ao contrário, né? Ele quer que os filhos, Deus quer que os seus filhos vivam felizes. Então, se você está numa relação abusiva, você está totalmente no seu direito de sair, de cortar aquele ciclo e de se livrar. Sim, porque indo pro extremo, isso pode gerar até a perda da sua vida, né? Se você, alguns casos extremos, continuar em relacionamento abusivo, se envolver violência, né? Inclusive, um dos fatores, a gente está aí no Setembro Amarelo, né? Até legal a gente acender também essa chama aí, de tentativas de tirar a própria vida de mulheres. Muitas estão ligadas à depressão e também ao fato delas serem vítimas de relacionamentos abusivos e de algum tipo de violência. Ela não vê uma saída e aí acaba cometendo esse ato tão severo, né, tão grave, porque não conseguem se livrar. É muito triste isso. As mulheres não se veem, não todas, claro, né? Algumas mulheres que estão passando não veem uma saída. Isso é muito, muito complicado. Agora, para você ver o tanto que mexe com o psicológico da mulher, porque ela chega ao extremo de tentar, ou talvez até de conseguir tirar a própria vida, porque ela não vê vivendo sem aquele homem. Aí é dependência emocional. A dependência... Agora, vamos falar sobre isso um pouquinho agora. Sim. O que faz com que o homem escolha aquela mulher, né, para subjugar? As mulheres mais frágeis emocionalmente, autoestima baixa, carência afetiva, essas são as vítimas preferenciais. Porque é mais fácil chegar nessas mulheres do que numa mulher mais forte, mais decidida, mais independente. Tá? Existem casos de mulheres fortes, decididas, independentes, que também caíram, mas não é a maioria. Da maioria, são mulheres mais frágeis emocionalmente. Como é que a gente pode se curar disso? Se fortaleçam. Se fortaleçam. Percebam que juras de amor extremadas num tempo muito curto, pessoas muito perfeitas num tempo muito curto, ouvir você é o amor da minha vida no segundo encontro, isso não é normal. Isso não é normal. Acende uma luz sobre isso. E você achar que você não consegue viver sem aquela pessoa também não é normal. Então, que fique aqui uma luz, olha, eu estou sentindo que se eu me separar daqui, eu não tenho vida. Tá ruim. Tá errado. A gente tem vida mesmo separada, a gente tem vida, às vezes, sem mulheres que perderam pessoas muito mais importantes, que são os filhos, né? Mulheres que perderam os filhos para doença, para acidente. Claro, com aquela marca, com aquela tristeza, conseguem seguir a vida. Imagina com um relacionamento amoroso. A gente consegue também. É difícil, vai doer, mas vai ser melhor para você. Às vezes muitas atitudes nós vamos ter na vida com as pernas tremendo, com as lágrimas nos olhos, mas a gente precisa tomar atitudes que são para o nosso bem. Uhum. Entre os perfis dos homens abusivos, fala-se muito do narcisista. Quem é esse homem? Esse é um homem complicado, tá? Se você tá com um homem desse, olha, se eu fosse você, pensava 2 vezes, sai logo disso enquanto é cedo. O narcisismo é um transtorno de personalidade. Isso quer dizer, ele tem uma personalidade tão complicada, ele tem traços de personalidade que ele se sente melhor e maior do que ele realmente é. Então, todas as outras pessoas são inferiores a ele. E tem uma coisa que... eu tenho uma mentorada que ela conseguiu se livrar de um relacionamento com um narcisista.
Ela ficou 7 anos com ele e 5 anos para se livrar. Olha só. Quase o mesmo tempo com ele para se livrar. Eles normalmente são muito charmosos e carinhosos no começo para pegar a presa. Então ela fica apaixonada, parece que ele adivinha os seus pensamentos, ele adivinha as suas emoções, ele faz tudo. Mas logo depois que ele está com você, ele quer aplauso. O narcisista quer aplauso. O narcisista quer se sentir sempre superior a você. E com o tempo, você vai sendo tão diminuída, que você se perde de você. E é difícil se achar. Porque é importante também entender isso. Ele não me maltrata o tempo todo. Claro que não, senão você não se apaixonaria. Mas de vez em quando ele te faz um jantar, ele te faz uma coisa tão grandiosa, você se sente tão amada, que aí depois ele fica 30 dias te tratando mal, mas você lembra dele como aquele dia que ele te tratou bem. Então a nossa personalidade, ela não é um dia que você foi bem, ela é dia a dia, ela é na rotina, ela se mostra nos problemas, nos momentos felizes. Então as mulheres não conseguem se livrar porque elas se prendem naquele dia. Então ele começa encantador, apaixonante e vai indo para manipulação. Exatamente, manipuladores, como falei, eles querem aplausos o tempo todo. E quando você não faz mais sentido para ele, ele simplesmente te descarta. O descarte de um relacionamento narcisista é difícil porque às vezes o descarte não é total. Ele não simplesmente, olha, acabou o ciclo, segue sua vida. Ele mantém você enquanto ele está procurando outras vítimas, e às vezes 2 ao mesmo tempo. São pessoas que traem muito, porque eles querem aplausos de várias mulheres, de várias pessoas. Mulheres também são narcisistas, claro, isso é um traço de personalidade que pode ser de homens e mulheres, mas a gente agora está falando, né, de homens narcisistas, que são pessoas que, às vezes, com personalidade violenta, usam do seu poder, da sua inteligência para se darem bem em situações. E muita gente fala que existe uma união de transtornos, né, e de problemas. Às vezes, o narcisista está com passo para psicopatia, para perversidade, porque trata o outro com o nariz tão em pé, ele não se coloca no lugar do outro nunca, ele sempre está com a razão, ele sempre está certo, você sempre está abaixo. E você não percebe isso, e você se anula, você tenta resgatar aquele dia do jantar perfeito, sabe? Você tenta resgatar aquele começo em que você foi tão especial, mas é impossível resgatar. E ele fica sempre exaltando tudo que ele faz para a parceira. O tempo todo, ele quer aplauso. Né? Quem quer aplauso só fala da coisa boa. Olha o que eu fiz, olha o que eu sou para você, olha o que eu fiz para você, olha como você está agora depois que eu entrei na sua vida. E por um tempo, as mulheres emocionalmente mais frágeis, o que às vezes ela não é, mas ela está naquele momento emocional. Porque quem de nós não passa, às vezes, por um momento mais difícil? E aí ela cai nas garras desse narcisista e é difícil sair, tá? E é muito fácil a gente que tá de fora. E agora vale aí uma para todas as mulheres. Para de ficar... mas ela não sabe que ela não quer. Ela gosta de apanhar. Ela ganha o dinheiro dela, por que ela não segue o caminho dela? É difícil. A gente fica presa, a gente quer resgatar, a gente quer salvar aquele momento que foi tão perfeito no começo e que ele dá, às vezes, pequenas pílulas só para te manter. Então, é tudo meio que de caso pensado, né? Ele faz isso mesmo para te manter. É muito difícil. As mulheres sofrem muito e quando estão nesse relacionamento, eu falo, enquanto você não desligar completamente, realmente fechar as portas. E aí eu vou falar sobre como que a gente fecha essas portas, tá? Vamos passar para isso agora? Sim. Isso é atribuído aos vikings, uma história de que quando eles iam para uma ilha, iam lutar, iam ganhar aquela tribo, né? Eles chegavam naquela e queimavam todos os seus barcos. Para quê? Para que eles não pudessem voltar mais. Eles só tinham um plano, que era vencer. Não tinha plano B. Eles não tinham como voltar mais para a ilha deles. Então, claro, isso é um eufemismo, né? Eles não faziam isso, mas a gente precisa entender isso como uma verdade.
você precisa queimar os seus barcos. Você não tem mais como voltar. Como é que você faz isso? Corta. Tira o telefone, sai das redes sociais, sai da vida, não procura aquela pessoa, acabou para você. E às vezes ela vai tentar te encontrar através de amigos, para que você faz tudo isso, e aí ele vai tentar. Se você às vezes em algum momento, eu estou um pouco mais frágil, você acaba voltando. Então você realmente tem que se desligar, não tem jeito. Para um relacionamento narcisista, esse é o caminho, você tem que queimar os barcos. Queima seus barcos, não tem mais como voltar. Aquela situação acabou ali. E o narcisista, ele é o principal vilão ou tem outros tipos de distúrbios que estão envolvidos nesses tipos de relacionamento? Diversos distúrbios, a psicopatia até mais grave do que o narcisista. Tem pessoas, tem bipolares que são difíceis de conviver, né? Eles estão... tem o que chama de fronteiriços também. Então, existem muitas doenças emocionais que acabam te dificultando o relacionamento com pessoas. E tem pessoas que são perversas. Tem pessoas do mal. Às vezes eles querem colocar um diagnóstico psicológico. Pessoas que não precisam, não tem diagnóstico. Ela é dela, ela é do mal. Ela é manipuladora, ela é controladora, ela tá com você só enquanto você tem alguma coisa para oferecer, depois ela te manda embora. Ele é um ciumento patológico. Então, existem muitas características emocionais e de personalidade que tornam os relacionamentos, agora é importante, não só entre homens e mulheres, não só relacionamentos amorosos, mas e se você tem uma mãe narcisista? Como é que você tem como cortar esse relacionamento? Não tem, que você vai ficar sem viver. Como então você tem que saber aprender a não dar aplauso para ela, para que ela saiba que você não... Daqui eu não consigo tirar nada, essa pessoa não serve para alimentar o meu narcisismo, mas ao mesmo tempo você não tem como se desligar dela. Né? Então, às vezes você está num relacionamento com pais ou com irmãos, que você não tem como se desligar. No trabalho, tem gente que está no trabalho com um outro que tem uma questão perversa de sempre querer te comandar ou te humilhar na frente dos outros. Então, saber lidar com isso é importante, porque a gente vai, em algum momento da vida, tropeçar e encontrar com uma dessas pessoas. Infelizmente, né? A gente acaba encontrando aí no trabalho, na vida social, na vida amorosa, com pessoas problemáticas. E é o que você falou, do fortalecimento interno para saber lidar com esse tipo de pessoas e não deixar se prejudicar. Né? Planeje a sua saída. Você está vivendo um relacionamento, identificou, percebeu que você vai ser mais feliz e vai conseguir fazer outras pessoas felizes longe daquele relacionamento, planeje a sua saída. Às vezes não vai ser amanhã, mas você pode planejar. Você pode falar, peraí, eu estou vivendo esse relacionamento abusivo aqui, não estou feliz, as coisas não estão indo para onde eu queria, eu vou sair tal dia. Então eu já vou ter recurso financeiro para isso. Às vezes você vai precisar juntar um dinheiro, você está na casa da pessoa, dando exemplos aqui, sabe, de situações. Como é que você vai sair daqui? Você não tem como. Às vezes tem filhos envolvidos. Então planeje a sua saída e cada dia dê um passo na direção de que esse plano dê certo. O plano sem ação não vale de nada. Tá? Então, crie um plano, crie uma estratégia e caminhe todos os dias para que essa estratégia, no final, seja a sua libertação. E entenda que viver sozinha, não existe viver sozinha, tá? Existe viver sem um relacionamento amoroso. Não é o fim da sua vida. É o começo de uma nova história com você. Ou logo você vai conseguir se abrir para novos relacionamentos, para novas histórias que vão entrar e que, com o que você já sabe agora, você está uma mulher muito melhor, muito mais bem resolvida, muito mais confiante. Poxa, agora eu já sei identificar. Então agora eu não vou cair nisso de novo. Agora eu estou forte emocionalmente. Então é importante a gente ter esse pensamento para poder conseguir se livrar, senão não consegue. E quais marcas esses tipos de relacionamento deixam na autoestima das mulheres? Nossa, Priscila, eu conheço mulheres que não querem, pelo menos por enquanto, de maneira nenhuma se relacionar. Eu não quero nem tipo nem amizade eu quero com homens
diante de tanto que ela sofreu, tá? De que elas sofreram, né? Deixam, às vezes, a autoestima muito abalada, deixa uma falta de coragem para poder ultrapassar outras questões da vida. Então, viver um relacionamento desse deixa marcas muito profundas. Quando demora muito. Mas também quando você se liberta, eu vou falar, eu vi mulheres que renasceram com uma força, com uma coragem tão impressionante que vale a pena, assim, valeu a pena todo o nosso trabalho junto com ela para poder ver como ela agora segue seu caminho com muito mais verdade, né? E por que que as mulheres demoram tanto a perceber que estão nesse tipo de relacionamento, que estão dentro... Por causa daquelas pequenas pílulas que deixam a gente... Não, eu achei que ele estava nesse caminho, mas olha só o que ele fez para mim agora. Olha só esse final de semana maravilhoso que nós passamos. Olha só como todo dia de manhã ele me dá um bom dia e diz como você é linda, como você é perfeita, como você faz a minha vida melhor. Só que o resto do dia inteiro ele mostra e tem atitudes contrárias. Mas no dia seguinte ele bota essa mensagem de novo. Então ele te dá aquela pequena pílula e aí você fica tão confusa, você começa a ficar emocionalmente instável. Uma coisa também que eles fazem, eu esqueci de citar antes, é você duvidar se você está certo ou não. Você duvidar da sua verdade. E quando você duvida da sua verdade, você começa a duvidar de tudo. Será que não sou eu também que sou problemática? Será que não sou eu que sou o tempo todo chata, por isso que ele faz isso? Será que não foi um erro meu? Claro que você também tem erros e comete erros no relacionamento. Mas se você está duvidando da sua verdade o tempo todo, está confusa, opa, pode ver que tem um relacionamento abusivo aí por trás dessa confusão. E muitas vezes essas mulheres elas sentem culpa, medo e vergonha. Isso você acha que também leva elas a demorarem mais a conseguir sair desse? Sem dúvida. E olha só, eu vou só contar esse caso que eu acho que vai ilustrar um pouco. Lógico. Uma mentorada minha, uma mulher em torno de 60 anos, tá? Mas se você olhar, fala, gente, que mulher bonita. Ela se esforça mesmo para ter uma autoestima, mas por fora, porque por dentro, destruída. A gente fica brincando, não é possível que ela não percebeu, não é possível que ela não viu. Ela não viu e não percebeu. Demorou muito tempo. E quando ela quis sair, ela falou assim, aí a vergonha que eu tô de mostrar... olha a minha posição social, no trabalho. Como que eu vou sair agora desse relacionamento? O que as pessoas vão pensar? Até a gente chegar e conversar e chegar no ponto de que se dane que as pessoas vão pensar, né? E logo a gente também vai ter a surpresa de que as pessoas falaram, ainda bem que você saiu disso. Até as outras pessoas percebiam quanto aquele casamento trazia para ela infelicidade, mas ela tinha vergonha de se livrar. Então, em 2025, você ter vergonha de se livrar de um relacionamento abusivo, não precisa mais. Tá? Isso na época da minha mãe, 50 anos atrás, falou, eu não vou sair desse casamento, porque, né, eu vou ser separada, desquitada. Isso era uma coisa... muita coisa que a gente ouvia antes. Não, ninguém na minha família nunca separou. Se eu fosse a primeira, né? Então, imagina isso, né? Mas hoje em dia, isso não existe mais. Isso, graças a Deus, é um pedaço da história que a gente conseguiu superar, que as mulheres conseguiram ganhar esse espaço, né, de poder falar não, se ela não quiser mais e seguir sua vida. Mas lembra, planeja a sua saída. Muitas vezes esse é um relacionamento abusivo que tem violência e às vezes o cara perceber que você está querendo sair, você já pode sofrer algum tipo de represária. A questão do feminicídio, a gente não pode deixar de falar isso aqui. Muitas mulheres são vítimas de feminicídio nesse momento quando tentam sair. Então, se ela faz isso de maneira planejada, essas chances são menores de sofrer algum tipo de violência. E se fosse até da violência física, dele perceber que está planejando, mas eu acho que muitos vêm com o emocional mesmo. Você não vai dar conta de viver sem mim. Imagina se você não estiver comigo, o que é que vai ser da vida? Quem vai querer você? Você está gorda, você está feia, você está velha, né? Às vezes bota você, sua autoestima fica tão embaixo com a violência emocional, né, psicológica,
que você fica com medo de sair mesmo, né? E como as mulheres podem dar os primeiros passos para sair para quebrar esse ciclo do relacionamento? Uma vez identificado, se fortaleça para sair. Quebrando os ciclos, quebrando, saindo, se planejando para isso. Tá? Eu falei da parte financeira, da parte emocional, da parte psicológica. Para onde você vai depois que você sair dali? Você tem lugar? Você tem advogado para isso? Você precisa de dinheiro? Já começa a fazer a sua reserva. Vê o que você precisa, traça uma data e aí corre atrás. Tem uma data que tenha um sentido. Mas daqui a 6 anos, aí está muito longe. Né? Mas bota uma data em que você consiga pegar tudo que é preciso, né? Todas as atitudes que são importantes para a sua saída, e aí, sim, quebre o ciclo de uma vez. Se tem filhos, é claro que o ciclo, às vezes, você não vai conseguir quebrar, porque às vezes precisa ter uma comunicação com essa pessoa, mas hoje em dia, essa comunicação não precisa ser nem pessoal mais. Hoje em dia você tem WhatsApp para isso, né? Você tem, entre os advogados, eles se conversam, você não precisa nem estar à frente mais. Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser planejado, mas planejando, colocando em ação. Isso aí é um diferencial. O diferencial de quem vive feliz e plena e quem não vive é a ação, é a atitude. E isso você tem que ter. Mesmo com medo, mesmo você vai sentir saudade, você vai chorar, você vai lembrar dos bons momentos. A pessoa que te prende, às vezes, te deixa tão... você fala, como é que eu vou viver sem isso? Como é que Sim. Você vai viver, porque antes você já vivia, você não nasceu com essa pessoa. Antes você já vivia sem isso. E vai conseguir viver, e outras pessoas, outras histórias vão entrar na sua vida também. E é muito importante, nesse momento, que a mulher ela tenha uma rede de apoio, seja da família, de amigas, ou até mesmo de profissionais, né? Que ajudem ela a passar por esse processo. Importantíssimo. Por isso que eu falo, para de julgar. Seja essa pessoa, seja essa rede de apoio. Se a mulher quer sair, você pode ajudar em alguma coisa, ofereça a sua ajuda. Tá? Olha, você não pode... Por exemplo, você pode ficar na minha casa. Poxa, mas não dá para ficar na minha casa. Mas se você precisar de ir na delegacia comigo, eu vou com você. Se você precisar conversar, eu estou aqui. Eu estou com a mão estendida para você. Então, é muito importante que nós pensamos, a gente começar a agir nesse sentido. Seja você a pessoa que você queria que alguém fosse para você, né? No momento que você está precisando. Então, para as mulheres não serem tão... não julgarem tanto as outras e serem mais ativas dentro do que é possível, que tem mulheres que às vezes ainda não se perceberam. Você já percebeu, mas a mulher não percebeu. Calma, faz a sua parte. Fala, olha, eu estou percebendo isso. Mas se você não percebeu, o tempo vai te mostrar. E quando ele te mostrar, eu estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar. E se você precisar, eu preciso agora da Vanessa para isso. Entre em contato comigo pelas redes sociais, a gente vai colocar aqui, né? Vai falar pelo Instagram, Vanessa Ribeiro KM, e aí a gente pode traçar esse plano juntas e trabalhar juntas para que esse término, caso seja esse o caminho, a gente consiga fazer isso com segurança. Porque esses dias até me falaram de uma dinâmica que alguns profissionais fazem, dessa parte de estar falando dos relacionados, de identificado, e ele faz uma dinâmica na sala, que quando você põe o ponto muito perto de você, você não enxerga. Mas quando você vai distanciando, você já enxerga. Quer dizer, quem está de fora está vendo o que está acontecendo, mas você ainda não consegue. Não consegue, ainda. Mas às vezes as mulheres passam uma vida, infelizmente não conseguiram perceber. Né, tarde demais, eu percebi com 95 anos, agora não tem mais como sair daqui. Mas as que percebem e conseguem sair, eu posso garantir, porque eu convivo com isso, eu vejo. E dentro do projeto Defesa das Mulheres, Priscila, depois dos workshops de segurança, ou das palestras nas escolas, até meninas. Muitas meninas passam por isso, às vezes com amigas e com início de relacionamento com namoradinhos, com relacionamentos abusivos com 16 anos. Então, elas quando começam a comentar sobre isso, a gente fica assim, meu Deus, olha só como a idade está cada vez mais baixa e isso tem acontecido. Então, sair, se livrar, identifica.
Se você não sabe que você tá, você não tem como sair. A minha filha chega em casa, tá com 13 para 14, falando de amigas, né? Ai, mamãe, fulana, nossa, mas ela quer que eu seja só amiga dela. Eu falei, não. Você vai ser de todo mundo. Então, assim, não queira um tipo de amizade desse, porque ela vai te excluir de todo o restante para você só ser amiga dela. E aí depois você tem algum problema, você não tem para quem recorrer. Isso eu falo muito para mulheres casadas, eu falo muito isso no meu Instagram também. Para com esse negócio de a mulher casada não pode ter amiga, não pode sair. Eu não estou falando, gente, que você tem que ficar com outras pessoas da noite, de jeito nenhum. Se o seu casamento é um relacionamento monogâmico, não tem problema nenhum, ótimo. Mas não fique só você e seu marido. Tenha amizade, saia para almoçar com as suas amigas, deixe que ele também tenha os amigos. Isso é saudável para o relacionamento. Porque se um dia acontecer de vocês não estou bem mais, eu quero sair, você não está sozinha no mundo. Você tem uma pessoa para te estender as mãos, né? Então isso é importante, que a gente mantenha os nossos relacionamentos de amizade, familiares, de trabalho, não fique só presa àquele relacionamento amoroso, porque isso aí é um caminho meio que sem volta depois. Vanessa, e com as suas mentorandas? Como que você conduz essa parte tá resgatando a autoestima, tá ali construindo uma nova vida? Então, a gente tem um protocolo para isso, né? São algumas sessões, dependendo do relacionamento, mas já chegou. Vou dar um exemplo também, que um exemplo fica mais fácil. Eu trabalhei com uma mulher que agora ela se mudou para São Paulo, e quando eu vou para lá agora, semana que vem, até vou encontrar com ela. Ela chegou um ponto que ela estava tão sozinha que eu saía com ela. A gente, dentro do nosso protocolo, ela não sei mais sair sozinha. Não, vamos sair juntos. Não, você paga a conta. Ainda brincava assim, tá? Vamos pedir aqui um espumante. Ela não saía mais à noite sozinha. Ela não sabia o que fazer, ela não tinha um lugar, não tinha ninguém. Ela se perdeu dela de uma maneira tão grande que ela não conseguia mais voltar. E ela também tinha medo da insegurança. Ela sentia muita insegurança, tinha medo da violência. Então a gente fez desde treinamento técnico até um treinamento emocional para que ela conseguisse resgatar a mulher sempre importante que ela foi, que ela é e que ela será ainda mais. Porque, assim, para minha felicidade agora, eu fiquei sabendo que ela encontrou uma pessoa, está iniciando aí um relacionamento. Então, estou muito feliz com essa história. A gente tem protocolos para cada tipo de situação, tá? Mas é bem possível as mulheres se reerguerem, isso eu não tenho dúvida. Resgate da autoestima. Que eu acho que o mais difícil é a autoestima, você voltar a se perceber de novo, né? A autoestima, coragem, sabe? Às vezes, quando você termina um relacionamento, mesmo sabendo que ele não te fazia bem, que era ruim para você, é difícil sair. É difícil. São obstáculos que as pessoas de fora, moleza, não sei quem separou já. Cada história é uma história, cada relacionamento é um relacionamento, cada mulher se percebe de uma maneira. Então, é por isso que não existe uma questão só. Existem várias que a gente vai adaptando a cada situação de cada mulher. E é importante entender que ela pode e vai sim ser feliz. Não ache que essa história não é para você. Essa história de que você vai ser feliz é para você também. Todas vamos. E que mensagem você deixa agora para alguma das nossas borboletas que estiverem nos escutando, passando por essa situação e desencorajada? Bom, eu deixo 2 frases. Uma, sua determinação dita o seu destino. Determinação. Escolhe o caminho e vai nele, determinada, sempre caminhando na direção da sua felicidade. A sua felicidade não está num relacionamento abusivo. Isso eu posso te garantir. A sua felicidade está em você. Você vai conseguir fazer isso. E a gente pode te ajudar. Se você não estiver encontrando, né, esse caminho, a gente pode te ajudar. Então entre em contato pelo nosso Instagram, que é Vanessa Ribeiro KM, e estarei
disposição de vocês. Se você falar assim, eu vi lá o podcast com a Pri, eu vou te dar ainda mais atenção, porque sendo amiga da Priscila, que é uma grande mulher, uma mulher que ajuda realmente, pensa no bem de outras mulheres e trabalha para isso. Esse podcast é para isso e não é fácil, né? A gente sabe das dificuldades. E então serão todas muito bem-vindas. Ai, que maravilha. E eu te agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite, por estar vindo aqui de novo para a gente continuar esse alerta. E aí, já pensando no 3, tá? A terceira. Estamos com um projeto novo de segurança para crianças. Então, mães e pais, daqui a pouquinho, a gente vai trazer para vocês o projeto Escola Segura, Vida Segura. A gente vai ter notícia e eu vou passar para vocês. E vai ter, ansiosa, então vai ter informações aqui. Obrigada, Vanessa. Muito obrigada. Gente, então já sabe que já vai ter a parte 3, hein? Então, assim que esse projeto estiver pronto, ela volta aqui e a gente fala. Porque, assim, cuidar de nós, cuidar dos nossos pequenos, eu acho que é fundamental, né? Maravilhoso. Eu amei mais esse bate-papo. Eu acho que esclareceu muitas coisas para mim, para vocês. É muito importante essa conscientização. Às vezes a gente tem conhecidas, tem amigas, tudo que a gente pode ser o apoio e não tá ali só para criticar, né? Eu amei muito, muito, muito mesmo. E não vamos esquecer também da importância de cuidar da saúde bucal. Para isso, me segue lá no Instagram, @DRA_Priscila_Paz_de_Ouro, várias dicas de saúde bucal. E até o próximo episódio.